Oi, meu nome é Luciano, sou aqui do Polo de Gramado, sou aluno de matemática da UFPEL e essa atividade está sendo realizada para a disciplina de Lema D. Nós vamos hoje falar sobre volume de esfera. Como exemplo, eu peguei essa laranja, poderia ser um limão, poderia ser uma bola. Enfim, a gente precisa utilizar uma figura esférica para fazer a nossa atividade. Essa laranja ela não é uma esfera perfeita, mas para efeito do que a gente quer calcular aqui, que a gente quer entender, ela vai servir. Bom, nós temos algumas maneiras de calcular o volume de uma esfera. Pegando essa laranja como exemplo, a gente poderia cortar ela ao meio, medir o raio, medir com uma régua mesmo, e utilizar essa informação do raio no volume da fórmula de volume de esfera, e a gente teria o resultado. Uma outra forma seria medir a circunferência dessa esfera. Com a circunferência, a gente consegue chegar no raio. Utilizando a fórmula da circunferência, a gente descobre o raio e aplica o raio na fórmula de volume da esfera e tem ali o resultado. Mais prático seria, por exemplo, a gente utilizar uma bola, a gente mediria o volume, mediria a circunferência e utilizaria esse dado. No caso aqui uma laranja, a gente pode cortar, a gente pode também utilizar esse recurso de medir a circunferência. Mas, isso aqui são duas formas a gente tem de calcular o volume de uma esfera. O que a gente pode fazer além disso? E aí fica como exercício, como atividade. A gente também consegue calcular o volume de uma esfera a partir da circunferência, sem necessariamente ter que calcular o raio. A gente consegue chegar no mesmo resultado tendo o valor da circunferência, sem calcular o raio. Fica como exercício, como que a gente faz isso? Como que a gente conseguiria fazer isso? E também, a gente trouxe aqui essas maneiras de medir de calcular o volume de uma esfera por meio de medições, por meio de circunferência, por meio de raios, por meio do raio. Se tem alguma outra forma da gente calcular o volume de uma esfera sem utilizar essas medições, sem utilizar raio e sem utilizar a circunferência. Então fica isso como um exercício. Como calcular o volume a partir da circunferência sem utilizar o raio e como calcular o volume, como chegar no volume de uma esfera sem raio e sem volume. Qual outro método a gente pode utilizar para calcular o volume de uma esfera?